Boa noite a todos. Nona sessão ordinária do primeiro ano de 16ª legislatura. Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os trabalhos, havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Iplas para ler a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a nossa presidente, todos os vereadores aqui presentes, com boa noite, e todo o público, toda essa audiência, seja no presencial quanto no online também, com boa noite. E quero deixar aqui um versículo que fala muito comigo, muito conhecido, e eu quero deixar aqui para a meditação de vocês. Onde se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu, seja forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Conforme o artigo 31 do regime interno, solicito o primeiro secretário que faça a leitura das demais matérias para o expediente. Projeto de Lei 61/2025, de autoria da vereadora Renata Lima, que dispõe sobre: estabelece a prioridade de mulheres vítimas de violência doméstica ao encaminhamento de vagas de emprego e cursos profissionalizantes oferecidos no âmbito do posto de atendimento ao trabalhador de Caieiras e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 062/2025, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre: da denominação atravessa que especifique e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 063/2025, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre: da denominação de praça que especifique e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Quarto, projeto de Lei 064/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: determina que todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, fundacional, de serviços públicos do município deverão ter em suas dependências a fixação de sinalização de solo especial, piso tátil e direcional para deficientes visuais e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 065/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: institui o Programa Municipal de Aproveitamento de Resíduos Vegetais e também da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 066/2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre: institui e reconhece como modalidades esportivas oficiais do município de Caieiras os esportes denominados exercícios de rua e calistenia e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 067/2025, de autoria do vereador Birruga, que dispõe sobre: autoriza a entrega domiciliar dos resultados de exames médicos realizados nas unidades de saúde do município de Caieiras e também da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 068/2025, de autoria dos vereadores, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o programa Visibilidade do Comércio Local e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 069/2025, de autoria do vereador Juninho, que dispõe sobre: institui no município de Caieiras o Dia Municipal dos Protetores de Animais e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Projeto de Lei 070/2025, de autoria do vereador Alemão da Barroca, que dispõe sobre: da denominação à rua que especifique e da outras providências. Encaminho às comissões para o parecer. Informamos que as indicações 581 a 619 serão encaminhadas à Secretaria para as devidas providências.
Passas a leitura das moções. Posterior, deliberação em plenário. Moção 12, 009 de 2025, de autoria do Lagoinha Josi. Encaminho ao segundo secretário para a leitura. Boa noite a todos. Moção do número 009/2025, de 3 de junho de 2025. Autoria do Josimar Soares Vicente, Lagoinha Josi. Excelentíssimo senhor presidente, senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, apresentar a moção de pesar em razão do falecimento do senhor Juliano do Prado de Oliveira, nobres pares. O motivo da princípio desta moção é lamentar o decesso do senhor Juliano, filho de Calheira, que sempre foi um verdadeiro guerreiro, deixando por onde passou semente de esperança, da coragem e do amor e a vida. Homem de coragem, generoso, que não hesitava em ajudar o próximo. Se alguém lhe pedisse uma blusa, ele oferecia a melhor que tivesse, mesmo acamado por 10 anos, totalmente dependente de sua mãe. Jamais reclamava da vida, ensinando a todos a arte de viver, mesmo na situação mais difíceis. Foi uma pessoa que amava a política e nutria a imenso carinho pela família Lagoa, especialmente pelo prefeito Gilmar e por Lagoinha Josi. Era tão apaixonado que esse meio que, se não fosse para votar, ficava incomodado. Há cerca de 8 meses, descobriu 2 tipos de câncer raros. Lutou bravamente, buscando totalmente, mas infelizmente não foi possível vencer a doença. Ainda assim, por onde passava, era admirado por sua garra, determinação e alegria de viver. No dia 8 de maio de 2025, Juliano nos deixou para a morada eterna. Seu legado, no entanto, permanece vivo como exemplo de força e coragem, solidariedade e amor à vida. Deixou saudades, mas também uma grande lição de humanidade e de como enfrentar as diversidades com um sorriso no rosto. Assim, apresento as minhas condolências à família e amigos, externando sentimento de profundo pesar pelo falecimento do senhor Juliano, pessoa benquista por todos aqueles que um dia tiveram o prazer e a honra de conhecê-lo. Requeiro que, após a deliberação do plenário, a presente moção seja aprovada e encaminhada à família do senhor Juliano do Prado de Oliveira, Caíras, data supra. Josimar Soares Vicente, vereador Lagoinha Josi. Coloco a moção em discussão. Para discutir aqui do meu assento, senhora presidente. Muito boa noite a todos. Bom, quero agradecer a presença da Egni, da dona Zuca, como é conhecida por todos na cidade de Caieiras, principalmente em especial no Jardim Nova Era,
Dona Zuca e a Egni é a mãe do Juliano do Prado, nascido em Caieiras, vindo de uma família tradicional e maravilhosa, onde seus pais construíram uma linda história de amor, respeito e afeto. Juliano, filho da senhora Gilda e do senhor Dirceu, um filho de coração alegre e gentil, amigo e cúmplice de sua única irmã, Egni, a qual nunca mediu esforços com os cuidados do seu irmão Juliano. Mesmo diante de tantas dificuldades e dores, não reclamava da vida. Sempre lutou incansavelmente, ensinando a todos o verdadeiro significado de amor. Dessa forma, gostaríamos de honrar a sua memória, vivendo nossas vidas com paixão, bondade e dedicação, que ele sempre demonstrou. Sua presença física pode ter se dissipado, mas seu espírito viverá para sempre em nossos corações. Sua jornada pode ter chegado ao fim, mas suas lições de vida, seu carinho e exemplo continuarão a guiar-nos, com amor, afeto e saudades eterna da família e amigos. Bom, nesse momento desejo meus sentimentos à família do Juliano, a Egni, que é muito minha amiga, Dona Zuca, que é muito minha amiga, e é isso. Que fiquem as lembranças boas de quem teve a honra de conviver com o Juliano. Eu fui um desses, tive a honra de conviver com ele. E é isso. Que Deus o tenha num excelente lugar e que Deus possa tirar essa dor do peito de vocês aí e que a vida continue para vocês todos. Tá? Muito obrigado e boa noite. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Moção aprovada. Pedir uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Não havendo mais matérias para o expediente, iniciamos o tema livres. Ofereço a palavra aos vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos. Com a parte, solicito o primeiro secretário que faça a chamada. Anderson Cardoso da Silva. Dispenso. Carlos Alberto Albino Júnior. Com a palavra aqui do meu assento mesmo. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Boa noite aos guardas municipais, à imprensa, meu amigo Serginho. Tá bonito hoje, tá trajado, hein? André. Bom, gente, eu quero aqui começar com uma indicação que eu fiz juntamente com o Micael, para instalar câmeras de reconhecimento facial na cidade, né? A gente vê que em São Paulo está dando muito resultado, prendendo bastante pessoas que estão foragidos há muito tempo. Então, isso não é nem um gasto, é um investimento para a cidade, né? Então, eu conto aí com o apoio do prefeito, né? Eu sei que nós demanda muito dinheiro, mas sei lá, a gente conseguir também atrás de um deputado para trazer essa verba para colocar, porque vai ajudar muito, né? Ainda mais a segurança desses homens aí que fazem um trabalho perfeito aqui na cidade, tá? Então vocês estão de parabéns, que Deus continue abençoando a vida de vocês, dando saúde porque vocês precisam, porque é sol, chuva e não tem dia, não tem hora. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês. Levem um abraço a todos. Bom, gente, também falar um pouquinho. Eu estou no segundo mandato, né? A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nesta casa foi ler um pouco o regimento interno, para a gente ter uma noção do que o vereador pode fazer, do que são as atribuições dele, né? Então, a gente tem que correr atrás, estudar um pouco para a gente saber o que a gente vai falar, passar para os munícipes da cidade. E na segunda-feira nós tivemos, né, eu já venho recebendo muitas cobranças já a respeito do loteamento Swiss Park. É um loteamento que hoje, infelizmente, acabou com
com o bairro do São Francisco. O bairro do São Francisco sempre encheu, tá, gente? Eu não vou falar, não vou dizer para vocês que nunca encheu, mas enchia quando acabava a chuva, depois de meia hora, 40 minutos, a água já abaixava. E hoje, infelizmente, não é isso que acontece. Hoje é lama e fica um transtorno muito complicado. Inclusive, vocês viram que o campo do São Francisco acabou, né? E recebendo muitas reclamações sobre uma obra que estava sendo feita aqui em cima, do lado do centro de imagem. E nós somos ver, porque o dever do vereador é fiscalizar, certo? E nós somos numa boa, tranquilo. E lembro-se também que, na época, quanto vereador, o prefeito Lagoinha, juntamente com o vereador Fabrício Calandrini, eles foram no MAC, porque estava irregular e interditaram lá. Então, isso é função do vereador, gente. Você entendeu? Ele estava errado? Não. Se está certo, se não tem documentação, tem que parar mesmo. Você entendeu? E, bom, chegamos lá, tá, gente? Chegamos lá e conversamos com o pessoal do caminhão, eles não sabiam responder o que estava sendo feito, o que não, só sabiam dizer que tinha uma liberação para eles de terra, tá? Eu quero deixar bem claro aqui, não quero polêmica, não estou querendo polemizar nada, tá? É só para explicar o que aconteceu de fato, tá? E daqui a pouco, ó, não tem, mas está chegando, e demorou-se um pouco, mas chegou lá uma autorização que tinha, estava liberado, se não me falha a memória, 3.000 metros cúbicos de terra, tá? Não sei, confesso a vocês que eu não vou saber a quantidade que é isso, tá? E aí infelizmente, começou os ânimos se exaltar e aconteceu tudo o que aconteceu, tá? Eu sei que, né, depois, antes disso, antes de ter os ânimos exaltados, foi falado que vai ser feito um estacionamento da prefeitura, onde o pronto-socorro e onde vai o centro de imagem. Então, tem um espaço lá que vai ser construído um estacionamento para os munícipes, na realidade, que for ao centro de imagem e no próprio pronto-socorro. Bom, resumindo, estava tudo praticamente ocorrendo de uma forma tranquila e acabou vindo. Não estou aqui para julgar quem está certo, quem está errado, tá? Eu só tenho a falar a vocês que eu vou continuar fiscalizando. Eu sou um cara que não gosto de briga. Vocês não vão ver eu envolvido em briga, porque eu sou um cara que detesto isso. Para me tirar do sério vai demandar muito. Mas é assim, eu acho que tem que ter cobranças mesmo, entendeu? Se está certo, se está errado. Está certo? Beleza, está tudo certo, vamos para a próxima. Tá? Porque, assim, como foi falado, foram quase 1.700 votos que depositaram confiança em mim. Então, eu tenho que representar esses 1.700 e os outros que foram votar, que não tiveram êxito, não foram eleitos. E munícipe, gente, eles são pagadores de impostos. Pedir para a gente tem que estar ajudando, entendeu? Então, Juninho, para mim tá esclarecido, tá? Agora eu sei onde é a parte. Vereador, eu gostaria de uma parte. Oh, sim, com certeza. Gostaria de lhe fazer uma pergunta, já que o senhor leu o regimento. Quantas vezes, nos últimos 4 anos, o senhor foi fiscalizar uma obra da prefeitura? Nenhuma, não precisa responder. Calma. Gozado eu fui, agora. Não, calma. Só uma pergunta. Você vai deixar eu falar ou não? Pode continuar. Você vai, porque assim, a parte é minha. Eu acho que se você quiser, vamos fazer o Já seguinte. partilhei, vereador. É o seguinte, vereador, eu vou falar para você. A da Suíça Park, quem gastou dinheiro para fazer um laudo ambiental, fui eu. Você entendeu? Então eu venho fiscalizando. Você era um cara também que falava que ia entrar no Ministério Público, isso, aquilo. Por que você também não foi junto comigo para entrar no Ministério Público? Por quê? Eu me deixei à disposição de todos os senhores para assinar, inclusive. Entendeu? Vereador, é assim, ó.
eu não vou, eu já conheço o seu jeito, eu não vou entrar na sua, você entendeu? Mas eu fiz, eu tenho prova, paguei um laudo ambiental, então... Mas não foi até o final, eu geralmente vou. Você entendeu? Como então, eu ia naquela área que era da sua propriedade lá... Era da sua propriedade, que ia construir 600 e poucas unidades, Sim. eu ia para o Ministério Público, aliás, está pronto para ir. Sim, mas vai. Não, vai porque você Vai. vendeu a área. Mas isso seu- é fazer seu efetivamente. direito, é vereador. Então, Vereador, é isso que pirotecnia nós não resolve temos nossa que fazer. vida, Juninho. Vamos continuar, vai. Senão Obrigado. você vai perder Obrigado. os seus 10 Não, minutos que aí. isso, obrigado. E é sempre você falando e engrandece a sessão. Muito É minha obrigado. especialidade. Sim, com certeza. Você é muito bom nisso. Obrigado. Entendeu, gente? Então, é assim, como o vereador falou, estou dando a resposta aqui, tá? Eu mandei fazer um laudo, inclusive, esse laudo teve uma audiência, Vossa Senhoria não estava aqui do meio ambiente, e nós questionamos, sim, o então secretário, que era o Oliveira na época, né? Foi questionado. Então, gente, é assim, o que é correto, tem que ser correto, tem que aplaudir, tem que... Como posso dizer, tem que aplaudir e seguir e falar, tá certo. Agora, eu não posso ser cobrado, eu nem sabia o que ia acontecer lá, que era um estacionamento, e eu tinha que dar uma resposta para a população. Então, vocês podem ter certeza que essas pessoas que me perguntaram Vereador, já têm a resposta. Só um já. minutinho, Sim, mas claro. lá não é estacionamento. O estacionamento fica atrás do centro de imagem. No local onde estávamos, lá não é estacionamento. Lá é uma área que não é estacionamento. Lá é uma área, como é que se fala? Particular. Então, não mas em minuto algum, lá vai ser o estacionamento. A gente não estava no estacionamento do centro de imagem. Desculpa. Muito bem colocado também. Então, gente, assim, eu venho aqui, eu não venho para polemizar, meu negócio é Caieiras, e vamos embora, vamos para cima, e tá tudo certo, tá bom? E obrigado por todos estarem aí, porque sempre é uma honra quando essa casa está cheia. Obrigado e uma boa noite. Ítalo Vieira Santana Meira. Dispenso. José Carlos Dantas de Menezes, vereador Dispenso. alemão da Barroca. Presidente Josefa Maria Marques Santos. Dispensa. Josemar Soares Vicente. Com a palavra. Bom, muito boa noite mais uma vez a todos. Bom, vou pegar uma palavra um pouquinho aqui da parte do vereador, referente à questão que ele questionou, que o prefeito, na época, então, era vereador, Lagoinha. Lá onde ele questionou, que era o MAC, lá foi feito um aterro, inclusive tem diversos processos com terra de esgoto. Então, lá foi diferente o serviço que está sendo feito lá no estacionamento, como ele disse, e como na área particular, que foi que diz, que lá na área particular estão tirando terra, tá? Estão movendo terra para lá e levando para Franco da Rocha, que é uma empresa que está executando a obra do piscinão de Franco da Rocha. Então, só para deixar bem claro, lá no MAC, realmente, o vereador Lagoinha, na época que ele foi lá e fiscalizar, que é a obrigação de todos nós, ele foi fiscalizar um erro, tá? Onde estava sendo jogado diversas terras contaminadas, de tudo quanto é tipo. E detalhe, onde isso futuramente vem só piorando a situação da cidade em questão de alagamento, como ele disse também. Tá? Outro ponto, o Swiss Park, inclusive, foi liberado e iniciado as obras no governo passado, no governo Gerson. Tá bom? Então, isso dali, quando a gente assumiu o governo em 2021, já havia sido liberado. Inclusive, o vereador sabe, a gente foi fiscalizar o mesmo, ele apresentou todos os documentos que estavam em ordem, tá? Onde liberava ele fazer o trâmite, e a tendência é piorar, né? Com as construções, né? Com os cimentados que fazem nos quintais, porque a água toda vai ter que ir para algum lugar, e ela vai descer para o Jardim São Francisco. E aí a gente que tem que tomar rumo, procurar um deputado, como disse o vereador, para a gente ver se a gente faz alguma obra ali para tentar minimizar. Né? Não tem como falar que a gente vai acabar com isso, porque é difícil. A gente não sabe quanto que vai chover, né, hoje, quanto que vai chover em milímetros amanhã. Né? Então, só para deixar bem
para o pessoal entender melhor, o MAC foi uma obra onde estava executando uma obra irregular. Tá? Isso, exatamente. Só que assim, é que tem que deixar explicadinho para não achar que é a mesma coisa da outra obra lá em cima. Tá bom, vereador? Então, deixar todo mundo ciente que lá o MAC, realmente o prefeito, na época, então vereador, foi lá e questionou a terra que estava sendo jogada e a quantidade e o que aquilo poderia causar para nós futuramente, que é o que vem causando. Né? Infelizmente, ali era um berço do rio. Hoje, daquele tamanho lá, a água não tem saída e acaba o centro da cidade hoje também só piorando também no Jardim São Francisco. Tá? E a terra aqui em cima, onde o vereador disse, está sendo tirada e não colocada. Tá? Está sendo levada por uma obra do Piscinão de Franco da Rocha. Tá bom? Então, é isso. Bom, eu vou... Senhora presidente, senhores vereadores e munícipes, com grande respeito que subo a esta tribuna para tratar de um tema de grande importância e que jamais pode ser distorcido. A violência política de gênero, que é toda ação ou atitude que tenta calar, desmoralizar ou impedir a participação da mulher na política. É grave, condenável e precisa, sim, ser combatida com firmeza. Mas também é necessário compreender que nem todo debate político pode ser considerado como violência política de gênero, sob pena de banalizarmos e esvaziarmos o verdadeiro sentido desta luta histórica e tão importante, que é a proteção às mulheres na política, garantindo-lhes o espaço que devem ocupar por direito. E mais, precisamos ter muito cuidado para não apontar o dedo e determinar um algoz ou uma vítima ao confundir o que é debate político e o que é, de fato, a violência. O parlamento, por natureza, é espaço onde se discute ideias, posicionamentos e opiniões. É exatamente o que fortalece a nossa democracia. Não há, senhores, democracia sem debate. É claro que, por vezes, o debate pode ser acalorado, com críticas a uma proposta ou discordância sobre determinado argumento, o que é inerente ao nosso papel, enquanto vereadores e também cidadãos. Mas este debate não pode ser confundido jamais com agressão, pois se trata do exercício legítimo do mandato. Por este motivo, depois de ser injustamente atacado, me vi na obrigação de esclarecer que este vereador nunca ofendeu, tentou calar, desmoralizou ou impediu a participação de mulher na política. Até porque o povo cairense jamais iria reeleger um candidato com tal histórico, principalmente eu, segundo vereador mais votado da história de Caieiras. O que faço e continuei a fazer é cumprir com a minha obrigação de fiscalizar, propor projetos e ações em prol do município. E, por óbvio, debater, questionar e apresentar minhas ideias aos demais parlamentares de qualquer gênero, porque o respeito às mulheres, independente do lugar onde elas estejam. Obrigado. Por que eu estou falando isso? Porque diariamente, né, a gente recebe vídeo, a gente recebe mensagem de texto, de áudio, falando que fulano está falando de mim, do prefeito, ciclano está falando de mim, do prefeito. Meu, ninguém chuta cachorro morto. Tá? A prova é que eu tive 2.599 votos. Tá? Não foi voto de compra, não, foi voto de trabalho, com muita honra. Eu respeito todo mundo que me respeita. A gente vem sofrendo muito, porque a mulher xinga o homem, vem para cima, bate no homem, só que se o homem fosse defender, ele é covarde, ele é agressor, ele é um monte de coisa. Eu não tenho esse histórico, não. Inclusive, eu vejo um monte de gente, um monte de mulheres aí, né? Um monte não, meia dúzia de mulheres aí da política falando que eu tenho um problema com ex-mulher, com ex-mulher. Não, meus problemas é tudo resolvido. E se eu tiver, a delegacia está aqui do lado. Se tiver algum problema comigo, está livre. Vai lá e faz um BO contra mim e prova o que está falando. Caso é que vivem contando história por aí, que eu sou um monte de coisa, mas não prova o que falam. Tá? Como eu disse, a delegacia está aqui do lado. Qualquer pessoa que se sentir ofendido tem o direito de ir lá e fazer um boletim de ocorrência, tá? E provar o que está falando. E é coisa que eu não tenho, graças a Deus eu não tenho boletim de ocorrência com ninguém, eu respeito todo mundo que me respeita, tá? Mas a gente precisa acabar com esses mimimi. Tá? A mulher fala, ofende, maltrata, aí quando o homem vai se defender,
ele não presta, ele é um monte de coisa. Ele é agressor, ele é safado, ele é um monte de coisa, tá? Bom, é isso, muito boa noite. Obrigado. Micael Fernando dos Santos. Uma palavra, vou me manter aqui no meu assento. Primeiramente, agradecer a Deus mais essa oportunidade de estar aqui presente. Cumprimentar os colegas em nome da nossa presidente Zefinha, público presente. Também saudar o público que está em casa. Hoje eu venho mais como uma prestação de contas de algumas solicitações que a gente vem fazendo, realizando. E durante algum tempo está existindo uma certa demora nessas realizações. Eu quero aproveitar e, Diogo, você consegue colocar as fotos da escola Aurora Rodrigues, por favor? Pessoal, essa aí é o forro lá da escola. Pode passar, Diogo. Essa é uma parte interna da escola que foi reformada há pouco tempo. E aqui, como vocês podem ver, faltam portas, tá? Local que ali foi uma questão de infiltração. Ali outra infiltração também vindo do teto, rufo, calhas. Banheiro interditado. E aqui é mais um vazamento. Só essa, Diogo? Tem mais alguma? Pessoal, por que eu trago essa informação? Porque as crianças que estudam lá, os pais, as mães, reclamam conosco já tem um bom tempo. São solicitações que não é de agora. Tem casos ali que desde o ano passado. E o que me preocupa é saber que as crianças acabam tendo constrangimento porque na escola não tem uma porta. Aí eu pergunto para você, pai, mãe, se seu filho, quando vai no banheiro, se falta isso. Porque imagina quanto é constrangedor para uma criança chegar até a escola e não ter como fechar a porta. Né? Privacidade. Cadê a privacidade dos nossos pequenos? Sem falar da questão das infiltrações. As crianças vão andar naquele pátio todo molhado. Né? Então, acho que assim, não dá mais para ficar postergando situações que são de urgência. Quando se trata de criança, pessoal, a gente tem que ter prioridade. Assim como os todos, mas, são os nossos pequenos, são os nossos futuros que estão naquelas salas. São crianças que muitas vezes não têm a diversão, a recreação, a aula de acordo na escola, em casa, né? Quando chega na escola para atender, brincar com seus coleguinhas, encontra um colégio nessa situação, né? Uma escola, desculpa. Então, eu peço aqui, urgentemente, ao secretário de obras, que providencie, né? Uma melhoria, que seja feito, instalações adequadas, que tenha segurança, que as nossas crianças possam brincar, estudar, com total atenção, tá? Porque são as vidas dos nossos pequenos. Tá? Eu não estou pedindo, vereador Micael, eu estou pedindo pelo pai e pela mãe que liga no nosso gabinete, que me encontra na rua e questiona, vereador, até quando a Aurora vai ficar dessa forma? Vereador, não foi ninguém lá. E assim, eu tenho alguns documentos, respostas de e-mail, ventiladores, o básico numa sala, num calor é o quê? Um ventilador para criança, quebrado. Pô, e esse pequeno? Difícil, né? Outra situação também, Diogo, por favor. João Aldoni. Vereador, ainda na sua fala, só para complementar, o gabinete também da Renata Lima recebeu uma denúncia do Regional News, também falando dessa escola, né, de uma família, de uma mãe que também ela gravou, né, a necessidade do atendimento a essa escola, que realmente são várias crianças que, infelizmente, quando vai ao banheiro, passa por essa situação. Então, mais um apelo aí. Obrigado, vereador, e vamos fortalecer. Pessoal, esse aqui é o banheiro lá na quadra, João Andoni, no Serpa. Essa é a parte do vestiário. Banheiro interditado, hein?
Ó, cesta de lixo no vaso. Sem porta. Sujeira. Falta as torneiras. Só está o lavabo. É isso. Outro caso também, que veio até o nosso contato, já não é de hoje. Muitas reclamações, vêm até o nosso gabinete. Todos sabem que eu sou a favor, contribuo com o esporte na medida do possível. O esporte fortalece, incentiva e forma pessoas de caráter. Então, quando você vai levar o seu filho precisa ir ao banheiro. Não tem porta. Seu filho vai lavar a mão? Não tem torneira. Seu filho vai usar o espaço? Pombo. Sujeira, correndo o risco de uma infecção, de uma contaminação. Então, também é um local que precisa de uma atenção devida, né? Como que o pessoal que pratica esporte, os atletas, vão ter um rendimento num local que está insalubre. Então, é mais uma ação também que eu venho, e como muitas a gente vai estar trazendo nas sessões, no dia a dia, no nosso trabalho. E peço aí uma atenção especial, porque do jeito que está não dá, né? Cada dia que passa está ficando mais grave. Seriam essas aí algumas das ações. E também encaminhar mais algumas coisas aí, mas que estão aí no nosso gabinete. Inclusive, quero agradecer a minha assessoria presente. E qualquer coisa, conte com o nosso contato, com o nosso gabinete, com o nosso apoio. Está livre lá para receber denúncias, também elogios, sempre é válido, mas na crítica é que se constrói. Então, sendo crítico, a gente elabora, busca o melhor e tenta buscar um resultado. Porque algumas coisas, que fique bem claro, legislativo, a gente vai, fiscaliza, cria leis. Executivo, prefeitura. Então, compete boa parte à prefeitura. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado a todos. Nelson Fiore Júnior. Renata Ferreira Lima. Com a palavra. Boa noite a todos, mais uma vez. Pessoal que está em casa nos assistindo. Hoje eu subo aqui, primeiramente, como sempre, para agradecer a nosso Deus, né? E a missão de eu estar aqui nesse momento, primeiramente para anunciar hoje que, infelizmente, a gente ia ter a presença do nosso deputado federal, que foi ministro, foi senador pelo Estado de São Paulo, que acabou de contemplar, André, para continuar a nossa hidroterapia do próximo ano, né? Se Deus quiser, ele acabou de contemplar aí uma emenda para dar continuidade a um projeto da APAI, né? Que eu vou continuar lutando pela APAI. E falando em APAI, que todos sabem que lá é uma missão, é uma bandeira, não é por acaso. Estou vendo que tem uma mãezinha aqui com a gente. Obrigada pela sua presença. Vou continuar, porque, afinal de contas, ela é a segunda casa do meu filho. E quero aqui fazer um apelo, mais uma vez, né? Às vezes, muitas vezes, nunca me vitimizei, jamais. Sou mulher, sou guerreira, não vou desistir, não vou calar. E, se for preciso gritar, infelizmente, às vezes, muitas vezes, por fato de ser mulher, para adquirir o respeito, a gente tem que gritar, né? E quando a mulher, muitas vezes, gritam, é pedindo socorro, né? Então, esse pedido de socorro, eu vou fazer acompanhado, presidente, de um apelo novamente. Eu gostaria, você, o Polícia Federal, o GAECO, eu gostaria tanto, quero fazer um apelo para vocês. Ministério Público, vem investigar a vida da vereadora Renata Lima, vem investigar a vida da Renata enquanto foi presidente de uma instituição que fez, que eu nunca fui 100% voluntária, nunca recebi para fazer o trabalho que eu fazia pela cidade. Então, estou aqui mais uma vez, pedindo aqui, pelo amor de Deus, que vocês venham, porque esse assunto tem que encerrar,
né? Então, quando eu gritar para vocês, socorro, eu estou gritando socorro, pessoal, não estou me vitimizando, não. Eu não sou mulher de se vitimizar, não. E quero deixar aqui bem claro, colegas, o presidente e aos demais que estão todos aqui, que, olha, se acontecer alguma coisa com a minha casa, com a minha família, eu vou gritar muito mais. Porque, infelizmente, às vezes, a gente tem que gritar para ser ouvida. Então, não vou calar, não tenho motivo de calar. Eu grito mesmo, porque eu sei o porquê as pessoas. Se chega um cara que é majoritário da cidade, prefeito, se ele não teve o respeito, porque cada ação, ô André, tem uma reação. Infelizmente, essa foi a minha reação novamente. Então, quero aqui novamente pedir para vocês, MP, venha investigar. Ministério Público, por favor. GAECO, venha investigar. Investiga a minha casa, a família, todos. Eu não tenho medo. Então, é isso que eu gostaria de fazer mais uma vez, esse apelo. Vladimir Panelli, com a palavra. Vossa Excelência me autorizar, na forma do regimento, de falar do meu assento, presidente. Bom, só para a gente iniciar os trabalhos e a gente falar um pouco do que a gente fez a semana passada, não posso perder a educação e a linha sem cumprimentar todos os senhores e senhoras que aqui se encontram, meus colegas e amigos vereadores, uns muitos colegas, outros bons amigos, mas é assim que se forma um time. Cumprimentar a senhora presidente, pessoal de casa, os amigos da internet, a Guarda Municipal, cumprimentar os colegas da Prefeitura e dizer que é sempre um prazer e uma honra eu estar aqui falando. Eu acho que se vão aí quase 13 anos sem perder quase uma tribuna, só quando eu me queimei que eu deixei de falar alguma coisa. Mas, senhora presidente, em decorrência dos fatos que aconteceram aí, que é um fato recorrente que está na boca de todo mundo, eu estive com o prefeito como líder dele aqui nessa casa, eu pedi que ele me entregasse o dossiê da obra e gostaria de passar a mão de Vossa Excelência para que a senhora perceba que todas as autorizações, todos os encalços que foram feitos nesse projeto, desde 2023, aliás, pouca gente sabe, mas esse projeto da retirada de terra se originou por um pedido do Tribunal de Contas que fez um apontamento dizendo que aquela terra que lá estava colocava risco às pessoas que iriam frequentar a então UPA, que deixou de ser UPA para ser uma UBS. De sorte que já vem desde 2023 o prefeito fazendo os licenciamentos com defesa civil, com todos os órgãos públicos, para que pudesse remover aquela terra de lá. Acabou encontrando uma obra de grande repercussão regional, que é a obra do Piscinão de Francisco Morato, que alivia com toda sorte todas as águas que vêm pelo Ribeirão de Jundiaí, né, que acabam com as nossas avenidas, e agora essa empresa começou a fazer a retirada de terra. Então, fica aí para conhecimento dos senhores vereadores de oposição, vou deixar claro, que estão incomodados com esse caso, com tantos outros acontecendo. Mas um poeta, um jornalista chamado Eduardo Galeano, dizia que os cientistas acham que as pessoas são feitas de átomos, mas ele dizia que não. As pessoas são feitas de história. Quem é o Panelli? O Panelli está marcado que nem um boi. Todo mundo sabe de onde eu vim e para onde eu vou. Então não adianta aqui a gente querer falsear a verdade com nada, que cada um tem a sua história, como diz o poeta uruguaio Eduardo Galeano. Sigamos em frente. Eu, ao invés de reclamar e fiscalizar o que já está fiscalizado, procuro trabalhar. Procuro trazer soluções para o prefeito e ajudá-lo da maneira que eu posso, que eu sou craque nisso, desculpa a modéstia, de trazer recurso para essa cidade, para poder fazer frente às escolas que, infelizmente, os alunos quebram, depedram e tudo mais. Às vezes pedir é necessário, às vezes pedir a gente mostra que a gente está trabalhando, mas muito mais do que pedir é arrumar uma solução e dizer, faça dessa maneira, prefeito. Está aqui uma verba de R$500 mil que chega dia 15, que a deputada, que a senadora Mara Gabrilli me fez questão de entregar a esta cidade.
para ser gasto na saúde. E hoje ela entregou R$800 mil a meu pedido, também para a verba de custeio de saúde. Então, com esse dinheiro, quando é custeio, dá para a gente remanejar em alguma coisa, e quem sabe a gente já consegue arrumar essas escolas com esse recurso. Então, podemos fazer muito mais do que reclamar, é bater na porta dos deputados que a gente arrumou voto e dizer, olha, deputado, tem uma escola lá quebrada, me arruma um realzinho aí para eu pôr ali, para eu ajudar o meu prefeito que fica o dia inteiro trabalhando para ver essa cidade melhor. Então, é assim que a gente faz, é assim que eu gosto de trabalhar. Então, independente da Mara Gabrilli ter me dado 2,3 milhões para aquisição de livro, que, aliás, começa agora dia 25, já um curso que vai falar sobre o tema de povos originários, índios, quilombolas, negros, não é? Em toda a rede pública, com esse recurso dela, ela mandou mais 1,3 milhões para que a gente possa fazer, talvez, pequenos reparos. Também o secretário de Obras acabou de me mandar uma mensagem, que essa fala do Micael, as ordens de serviço das 2 escolas já foram dadas e a empreiteira já começa lá o trabalho. Então, descarta o seu pedido de hoje, porque o reparo já está sendo efetivado. Bom, comemoramos hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente. Muito pouca movimentação numa questão tão importante. A Monique, lá, da Secretaria do Meio Ambiente, fez alguma coisa, mas eu disse ainda hoje para ela, precisamos fazer muito mais, precisamos engajar essas crianças todas que vão depender muito mais do meio ambiente do que nós, para trazer, quem sabe também com uma outra emenda parlamentar, alguma coisa, uma operação que se possa fazer durante essa semana, palestras, etc., com material escolar didático, para que a gente possa colocar na grade extracurricular, para que se tenha essa disciplina nas escolas públicas. Perda irreparável. Hoje faleceu, infelizmente, um grande amigo da gente, o Alaor, foi advogado do supermercado Federzoni há muito tempo, um amigo querido, desde que eu cheguei nessa cidade. Ele foi vereador em 88, em Franco da Rocha, de um orador de primeiro mundo. Aprendi muito, se eu sei um pouquinho de oratória, eu aprendi muito com o Alaor. Exímio orador. Conseguia passar a alma, traduzindo em todos os seus pequenos versos e prosas, aquele sentimento único que ele tinha. Então, fica aqui uma lembrança, eu vou fazer uma moção para a família, do passamento do Alaor, e o Alaor me ensinou bastante, eu também o ensinei, porque quando eu cheguei aqui, ele começou a fazer faculdade de Direito, e eu fazia tribunal do júri, ainda fiz um júri com ele, ele ficou muito entusiasmado, eu falei, vai para esse caminho do direito penal, né, dessa vibração que você tem, e ele abdicou disso porque não era muito a praia dele, mas também a gente trocou muita informação jurídica e aprendemos juntos. Alaor, onde você estiver, tem o meu profundo respeito. Quero destacar o intercâmbio da Giovana Miranda, da FATEC, que acabou indo para Miami, no intercâmbio internacional, mesmo com toda essa crise que está lá fora. Mas eu quero dizer o significado tão grande que tem a ETEC. A gente, essa casa, fez vários projetos com a ETEC, na pessoa desse vereador que fala com vocês, projetos importantes de amamentação, de logística reversa do medicamento vencido. A ETEC é um polo cultural por excelência. Aliás, está com um vestibular aberto, vestibulinho, né, se assim a gente pode chamar. Então, por favor, divulguem. A ETEC precisa de aluno. Os nossos jovens estão fumando narguile, fumando vapor e pouco interessado em trabalhar e pouco interessado na educação. Nós precisamos dar um chacoalhão nisso, porque senão nós vamos ter uma geração para os próximos 20 anos terrível, com falta de tudo. E a ETEC é um polo cultural que merece o respeito da cidade. Inauguração da farmácia do Portal. Pedido meu do Alemão da Barroca. A gente aproveitou o ensejo para pedir para o prefeito uma farmácia também no Morro Grande, porque a UBS do Morro Grande, além de não ter farmácia, não tem nem farmácia particular na região. E o prefeito, na medida do possível, vai instalar lá uma dispensação de medicamento. E hoje, também com a farmácia da UBS do Portal, viu, Alemão? Eu fiz um pedido que fique em meu nome e no seu, de colocar um toldinho ali na frente da farmácia, porque as pessoas estavam na fila já doentes, né, para pegar medicamento tomando sol. Então, já está pedido, o prefeito disse que vai instalar o mais rápido possível.
Festa de Santo Antônio, convidando a todos vocês, 7 e 8 de junho, aqui na cidade, um feriado municipal muito importante para a cidade. Padroeiro da cidade de Caieiras, Santo Antônio. Doutor, com licença, você me permite uma parte? Lógico, vereador. Vou voltar referente à Escola Aurora. Essa semana eu fui... chegou umas mensagens para mim fazer uma vistoria na Escola Aurora. Eu estive lá essa semana, tá, fazendo uma vistoria, onde realmente tem algumas coisas a serem feitas. Tá? Fiz um documento, inclusive, e as obras já começaram hoje. Não vão começar, tá, doutor? As obras já começaram. Se o vereador está fiscalizando, eu acho que ele não passou por lá. Tá? Inclusive... É que o secretário me falou que já pediu ordem de serviço hoje, né? Então imaginei que fosse amanhã que fosse começar. Desculpa, o secretário não é de obras, tá? É de educação. Tá? Lá quem trata a respeito das escolas é a secretária da Educação, não de obras, como o vereador mencionou. A gente está tendo muito problemas também, o doutor, demais vereadores, que a gente acaba de entregar um equipamento, ele não dura. O povo arranca torneira, quebra grade, quebra muro, destrói tudo. Então, a gente está enxugando gelo. Tá? Mas o prefeito, já foi feita uma reunião com o prefeito, e eu falo equipamentos de esporte, tá? Não é escolas, não, tá? Equipamento de esporte, quadras, principalmente, que a gente entregou tem 1 ano. Se você for nas quadras que a gente entregou recente, estão todas destruídas, tá? E é isso. Muito obrigado, vereador. Prosseguindo, então, e já finalizando, só lembrar vocês que serão instalados 31 radares na Estrada Velha de Campinas, que compreende o Trevo de Perus até Campo Limpo Paulista, e já estão instalados, a gente precisa ter cuidado com isso. Futuramente, na próxima sessão, falo da festa do Alambique, que é uma festa 100% de graça, que acontece há mais de 60 anos na cidade. E só para terminar, quero deixar uma frase aqui para que a gente saia daqui mentalizando alguma coisa. A Câmara Municipal é a casa do povo. Quem tem mandato fala, quem tem voto delibera, e quem foi eleito responde pelos seus atos. Isso que sirva para cada um de nós que estamos aqui. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhora presidente. Sem mais vereadores para fazer uso da palavra, e havendo número regimental, terá início a ordem do dia. Projeto de Lei 051 de 2025, de autoria da vereadora Renata Lima, que dispõe sobre assegura à mãe o direito de amamentar seu filho de até 6 meses de idade, durante a realização de aprovada de etapa, avaliação em concurso público na administração pública direta e indireta no município de Caieiras e da outras providências. Projeto de Lei número 052, de 2025. Então tá. Com o parecer escrito das comissões. Com o parecer escrito das comissões, coloco em votação. Em discussão. Vossa Excelência, me permite só não sei se a Renata, que é a autora do projeto, vai discutir. Eu acho esse projeto muito bacana, de suma importância. A gente, às vezes, acha que a amamentação não seja um direito legítimo da criança, somente da criança, mas é da mãe também. E a gente teve muitos problemas. Inclusive, um dos projetos que eu criei com a ETEC aqui foi uma mãe que foi amamentar num supermercado da rede da cidade, não vou falar o nome, lógico, e o comerciante disse que ela não podia fazer aquele ato ali, publicamente, que era um ato obsceno. Vejam se pode isso. Então, nós criamos uma legislação nessa casa, junto com a ETEC, com os alunos do curso de segurança do trabalho da ETEC, dizendo que pode, e aquele que recriminar ou discriminar, vai sofrer uma sanção penal e uma multa. E essa multa já está vigindo para quem tiver esse tipo de discriminação. Então, acho o tema muito importante e ótimo para se discutir.
Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Agora é o 52. Não, mas depois você logo botar, né? O alemão fazendo. Alemão. Leminho. Projeto aprovado. Projeto de lei número 052 de 2025, de autoria da vereadora Renata Lima e Micael, que dispõe sobre a estabilidade estabelece como direito, como critério permanente de desempate em concurso público e processo seletivo para cargos e emprego público, a capacitação em língua brasileira, de sinais no âmbito do município e de Caieiras e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Quero comentar esse projeto também, senhora presidente. Eu sou um fã de concurso público e, aliás, eu acho que tem que ter critérios de desempate sempre. No mais das vezes, essa banca que organiza o concurso, ela tem a liberdade de criar critérios, né, no caso de empate, a mesma pontuação que tem o candidato A ou B, e por isso se cria vários critérios. Pode ser idade, pode ser aquele que tem o maior tempo no funcionalismo público, pode ser, no caso, que tenha uma capacidade técnica maior do que a outra pessoa. E, nesse sentido que a vereadora fez o projeto, já existe um projeto federal em andamento, inclusive do Bruno Ganem, que é do Podemos, o meu partido, que discute exatamente esse tema, que foi aprovado só em uma das casas do Legislativo Federal. De sorte que esse projeto federal ainda ele não existe. Então, vejo com alguma ressalva, mas nada impede que a gente possa fazê-lo aqui e aguardar uma resolução federal, se esse projeto vinga a nível federal ou não. Era isso, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Projeto aprovado. Projeto de lei número 053 de 2025, de autoria do vereador Lagoinha Josi, que dispõe sobre da denominação ao serviço de atendimento móvel de urgência, SAMU, de Caieiras, e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir aqui do meu assento, senhora presidente. Bom, primeiramente, quero agradecer a presença da Rebeca e da mãe Salete, que são a mãe do meu amigo Roberto, Tiquinho, mais conhecido como Tiquinho, que, infelizmente, Deus o recolheu. Hoje estou aqui para falar do projeto de lei 053/2025. Hoje estou aqui para falar sobre um projeto de lei que nos toca profundamente, a nomeação da base do SAMU, em homenagem ao Roberto Santos Bebiano Júnior, nosso querido Tiquinho, que foi motorista do SAUR. Roberto deixou uma marca permanente na vida de todos que o conheceram. Seu sorriso fácil e seu espírito brincalhão eram contagiantes ao nomear a base do SAMU em sua homenagem.
estamos eternizando sua memória e reconhecendo o legado de bondade e disposição para ajudar que ele deixou. Que esta homenagem sirva como um lembrete do impacto positivo que uma única vida pode ter em nossa cidade. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Obrigado. Projeto de lei número 054 de 2025, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre institui no município de Caieiras a festa de Nossa Senhora Aparecida e dá outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir aqui no meu assento, senhora presidente, projeto de lei número 54/2025. É com imensa satisfação que venho à tribuna hoje para falar sobre um projeto de grande importância para a nossa cidade. A instituição da Festa de Nossa Senhora Aparecida no município de Caieiras. Essa celebração será realizada anualmente durante todo o mês de outubro, e é uma oportunidade ímpar para unirmos nossas forças em torno da fé que nos une. O projeto prevê uma série de ações que visam valorizar a cultura cristã. Teremos missas e celebrações religiosas que fortalecerão nossos laços espirituais, além de procissões e peregrinações que nos lembrarão da importância da devoção em nossas vidas. Aproveito esta oportunidade para parabenizar o Padre Leonardo, cujo dedicação incansável tem sido fundamental para a realização deste projeto. O Padre Leonardo tem se esforçado para fomentar a espiritualidade em nossa cidade e tem sido um verdadeiro líder em momentos de celebração e reflexão. Seu trabalho é admirável e merece todo o nosso reconhecimento. Obrigado, Padre, pela presença e todos que acompanham. É uma honra tê-lo nesta casa e que venha mais vezes, tá? Muito obrigado, viu? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Alemão? Projeto aprovado. Obrigado. Projeto de lei número 055 de 2025, de autoria do vereador Lagoinha Jose, que dispõe sobre a denominação a travessa que é específica e dá outras providências. Com o parecer escrito e favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Para discutir, senhora presidente. Bom, para quem não sabe onde é essa travessa, ela é em frente ao Grêmio da Vila Rosina. Tá? Precisa urgente ser nomeada para que a prefeitura possa fazer alguns serviços com mais tranquilidade. Tá? Então, o projeto de lei número 055 de 2025, esse projeto de lei muito especial que visa homenagear um grande homem que fez parte da nossa cidade. Luiz Ferreira da Silva, nascido em 4 de fevereiro de 1944 na cidade de Jucati, Pernambuco, Luiz se tornou uma figura admirada e respeitada aqui em Caieiras. Ele residia com sua família na rua Narciso de Grande, no bairro Vila Rosina, e construiu uma linda família ao lado de sua esposa Luzia Inácio da Silva. Juntos tiveram 5 filhos que lhe deram netos e muitas alegrias. Luiz sempre foi um homem honesto, digno e trabalhador. Sua trajetória profissional inclui anos dedicados à manutenção na empresa Bignard, Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos Limitada, além de atuar como pedreiro. Após se aposentar, Luiz não parou. Ele se tornou um exemplo de dedicação ao cuidar do espaço público do campo de futebol do Grêmio Recreativo Vila Rosina. Seu amor pelo futebol era contagiante. Ele vibrava com as vitórias do time do bairro e do Palmeiras, seu time de coração. Infelizmente, Luiz nos deixou em 22 de março de 2023, após lutar contra a doença de Alzheimer. No entanto, seu legado permanece vivo em nossos corações.
que esta homenagem sirva como um lembrete do valor das pessoas que nos rodeiam e da importância do amor e da dedicação à nossa cidade. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Renata? Projeto aprovado. Obrigado. Projeto de lei número 058, de 2025, de autoria do vereador Micael, que dispõe sobre criar o Programa Municipal de Incentivo à Contratação de Mães Solo e da outras providências. Com o parecer escrito favorável das comissões, coloco o projeto em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Projeto aprovado. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, solicito o primeiro secretário que verifique se existe vereadores registrados para explicação pessoal. Existe sim, senhora presidente. A senhora é a primeira que está inscrita. Está inscrito, meu vereador. Boa noite a todos de novo, né? Sejam bem-vindos. Quero aqui agradecer a Deus, a presença dos meus amigos vereadores. Quando eu digo dos meus amigos, é todos, que o vereador sozinho não faz nada. Então, eu incluí os 10 vereadores. Eu sozinho não faz nada. Então, eu quero agradecer aqui a presença da Guarda Municipal, sejam bem-vindos nessa Casa de Leis, meus amigos, meus colegas de trabalho, minha família, meus filhos, que estão aqui presentes, a minha assessoria também, principalmente a Deus, tá? Pela essa luta, pela essa batalha. Que eu sempre gostei de trabalhar, graças a Deus, né? Só peço força para Deus para trabalhar, né? É isso aí que eu tô na luta. Então, essa semana aconteceu um equívoco lamentável, né? Porque a gente, vereador, a gente ganha para fiscalizar. Para fiscalizar. Eu acho que é isso, sabe? Porque se não fosse isso, a gente não precisava de estar aqui. Certo? Eu acredito que todos os meus colegas aqui, eles ganham para fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro do povo. Porque quem paga o salário da gente são vocês. Não são a prefeito, não é ninguém. É vocês que pagam o salário da gente. Então, por isso que a gente ganha para fiscalizar. Mas por isso que eu digo uma coisa. A gente vai fiscalizar, o pessoal não gosta. Não gosta. Chama a polícia, chama a guarda municipal para prender as pessoas, certo? Por desacato, sem ter desacato. Porque não tem desacato, não tem desacato. Que aqui todo mundo sabe. Então, é lamentável isso. Porque essa Câmara hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que acho que o pessoal não quer mulher presidente, mulher no poder, sabe? Eu estou convidando as mulheres para sair mais de candidata, para ter mais mulher vereadora, sabe? Para uma ajudar a outra. Entendeu? Então, outro desabafo que eu vou fazer aqui, gente. Olha, eu sou vereadora há 16 anos. Há 16 anos. Se eu não fosse uma boa vereadora, eu não tinha ganhado esse tempo, não. Certo? Porque eu ganho com trabalho. Eu ganho com honestidade. Com dignidade. Sabe? Eu não sou rica. Minha riqueza é 5 filhos. Graças a Deus. Sou os filhos de ouro. Graças a Deus, certo? Todo mundo sabe disso. Então, eu queria pedir uma coisa. O meu bairro, Pinheiros, Vera Tereza, Monte Alegre, do município inteiro, está abandonado. Está abandonado. O campo de futebol do Pinheiros faz o quê? Faz o quê? 2 meses que está lá. Caiu a parede, está lá. Mato cobrindo, rato entrando nas casas, tudo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu estou pedindo encarecidamente ao prefeito que faça
uma melhoria. Porque não sou eu que me prejudico, não, gente. Não sou eu, não. Sabe? Eu trabalho para o povo. Eu trabalho para o povo. O prefeito sabe disso, porque ele foi vereador como eu. Nós se trombava na rua aí, quando era vereador. Certo? E prejudica a população. Prejudica os munícipes. Certo? Eu estou na minha casa, eu estou trabalhando. Eu faço o pedido, a obra não sai. Não sai nada. Não está saindo nada. Mato cobrindo, mato entrando rato nas casas, sabe? Eu falo para o povo, olha, a minha parte eu faço. Se quiser, na próxima sessão, eu vou trazer as indicações que eu tenho. Todas as indicações. Tá, que eu fiz o pedido. Todas. Eu não estou reclamando, não. Eu estou falando pelo povo. Porque quem me elegeu foi o povo. E se depender de mim, pode contar comigo, certo? Só que eu faço o pedido. Agora, quem executa a obra é o prefeito, certo? É isso aí que eu tenho para falar para vocês, sabe? É lamentável o que está acontecendo, sabe? Eu não sei o que acontece, sei que, entendeu? Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Porque coragem a gente tem para trabalhar, certo? Meu desabafo é isso aí, gente. Tá certo? Muito obrigado mesmo. Ítalo Meira. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, novamente. Quero falar um pouquinho do resumo da nossa semana. Essa semana nós estivemos com o nosso deputado, muito parceiro, amigo, André Bueno, onde a gente esteve no evento dele, do segundo encontro com os advogados, onde a gente reuniu estagiários, reunimos advogados também, inclusive estudantes de direito também, eu estive lá presente. E, pautando isso, eu queria também elencar uma presença ilustre, que foi da nossa amiga, inclusive estudante da ETEC da nossa cidade de Caieiras, a Eloá, que foi para a Inglaterra, hoje já está na Inglaterra. Ela conseguiu, através de uma elencação por meritocracia, porque ela se esforçou para estar lá, ela se esforçou para ganhar essa viagem 100% gratuita pelo governo do Estado, onde ela hoje está lá estudando inglês, e eu quero exaltar isso, porque a força da nossa juventude, a força do jovem caieirense, ela está firme e forte, porque eles são os nossos futuros, nós somos o futuro de Caieiras. E eu queria também falar que eu estou muito feliz. Nós inauguramos, semana passada, a farmácia no Portal das Laranjeiras. Eu estou feliz porque esse é um ganho não só do Portal das Laranjeiras, mas também da nossa cidade de Caieiras. E é exatamente assim que nós vamos continuar lutando, trabalhando. Eu quero parabenizar também o nosso prefeito, Gilmar Lagoinha, o secretário de Saúde, o Eduardo também, pelo grande feito, porque está ajudando o nosso povo. Não está ajudando somente o vereador Ítalo, mas está ajudando o povo caieirense, aquele que votou para nós estarmos hoje aqui representando a cada um de vocês. Então, eu quero deixar um recado a todos os vereadores aqui presentes também, que a nossa força unida é melhor do que a nossa força dividida. Então, que hoje nós venhamos refletir a respeito dos nossos feitos aqui na nossa cidade, porque tem um povo que está esperando pelo nosso trabalho. O meu trabalho acaba em 4 anos, mas o que nós iremos deixar aqui na nossa cidade é o que vai determinar o futuro da nossa nação. Então, eu peço a todos vocês, vamos trabalhar firmes, vamos trabalhar, continuar fazendo com que a nossa cidade continue desenvolvendo, porque o Ítalo não vai ficar aqui para sempre, todos os vereadores não vão ficar aqui para sempre, mas o nosso trabalho, aquilo que nós deixarmos, aí sim ficará para sempre e será bom para todos nós. Então, vamos continuar firme trabalhando. Um dia me questionaram, doutora, em qual time eu estou? Eu estou no time do povo caieirense. Aquele time que, na verdade, eu nasci aqui, tenho sangue caieirense e eu vivo Caieiras. Eu amo essa cidade. Então, vamos continuar trabalhando firme, porque a nossa cidade depende de tudo que nós vamos fazer em 4 anos, seja o nosso trabalho ruim ou seja o nosso trabalho bom.
mas que nós possamos refletir essa noite e que daqui para frente nós possamos continuar fazendo um bom trabalho aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu pela atenção. Renata Ferreira Lima. Boa noite mais uma vez. Vai ser bem rapidinho, gente. Na verdade, eu não poderia deixar de cumprimentar o seu Francisco, que é a honra de tê-lo aqui. Muito obrigada por você estar aqui, tá, seu Francisco? O senhor é muito especial, tá? Então, vereador, nosso representante do governo, estou aqui com um pedido para o senhor, que há 20 dias atrás eu estive num bairro chamado Calcária, né, na qual realmente lá precisa de muito apoio para as famílias. A gente sabe que lá é uma área difícil, porém, o único pedido que aqueles moradores fizeram foi uma coisa muito simples e que é fácil de resolver. O senhor, doutor Panelli, que é representante do governo, eu gostaria que o senhor levasse até ele uma pergunta e uma necessidade ao mesmo tempo. A pergunta é: por que o catatreco nunca passou naquele bairro, sendo que ele é um bairro da nossa cidade? E são pessoas que precisam tanto quanto a gente. E deixar aqui também bem claro que é um trabalho que é oferecido pela prefeitura, no qual os munícipes, os moradores, eles pagam por esse trabalho. Por que não chegam até aqueles moradores que pouco têm do nosso município? Lá veio algumas demandas, eu também encaminhei ao gabinete do prefeito, né, em relação ao transporte escolar, a falta de esgoto. Infelizmente, o transporte é muito ruim, a escola, a saúde. Então, eu pedi para que subisse alguns requerimentos também. Infelizmente, a gente ainda não obteve a resposta, mas, pelo menos, no mínimo, que eles podem, que a gente poderia ofertar e que é de direito deles também, fazendo parte da nossa cidade. É um bairro que fica afastado, mas ele faz parte do município de Caieiras, que é o bairro Calcária. Então, é isso. Muito obrigada, governo. Vereador doutor Panelli. Bom, peço licença de falar novamente daqui, cumprimento a todos novamente, todos os colegas. Presidente, um fato que me incomoda, eu não queria chamar a sua atenção, mas toda vez que a senhora desocupa essa mesa e vai para a tribuna, a senhora não nomeia o seu vice-presidente para tomar posse do seu lugar. E isso, pelo regimento interno, é proibido, e pela lei orgânica. Então, eu gostaria que a sua assessoria da Casa, criasse isso como costume, porque é a segunda vez que a senhora faz isso, desde que a senhora está aqui. E os seus atos passam a não valer nada. É só uma lembrança para não prejudicar o seu trabalho. E a senhora tem uma assessoria efetiva aí, é só pontuar dessa maneira. Para a Renata, eu digo a você que eu sou líder do prefeito, mas não sou menino de recado. A senhora tem os meios efetivos para poder falar com o prefeito. Quais são eles? Esses que a senhora disse, requerimentos. Faça seus requerimentos, pergunte tudo o que a senhora quiser e ele lhe responde por que não tem isso, por que não tem aquilo. Bom, Vossa Excelência também, presidente, disse que gosta de trabalhar. Eu estou aqui com 6 projetos que estão há 4 meses aqui nessa casa e a gente não os coloca para votar, não pauta a votação. E isso é um desserviço que a senhora está prestando, porque nós temos um projeto, por exemplo, aqui do Refis. Refis, gente, aquele instrumento que o governo tem para pegar as dívidas da prefeitura e retirar juros e multas e passar para a população uma condição que ela possa pagar com um valor menor. Não podemos esperar desde o mês 4, Vossa Excelência pautar um projeto dessa suma importância que é de autoria de todos os vereadores, Excelência. De sorte que, quanto mais a senhora... Então, só para a gente pontuar... Olha, por favor, não atrapalhe a sessão. Se vocês tiverem um tempinho, depois eu dou uns 5 minutos para vocês falar, tá bom? Porque não pode.
Por favor. Só para a gente pontuar, gente, é um projeto muito sério. É um projeto que todos os prefeitos, no primeiro ano de governo e no terceiro, eles têm esse expediente de criar o refis, dando 50 meses para pagar, tirando juros e multa, o valor da dívida fica metade, e às vezes menos da metade. Se o cara deve 15, paga 7,5, consegue parcelar, cabe no bolso dele, a gente consegue arrecadar recurso. A prefeitura transforma esse dinheiro em obras para as pessoas, né, em hospital, em farmácia, em etc, etc. Então, de suma importância, eu gostaria, Excelência, de pedir aqui publicamente que a senhora pautasse o mais rápido esse projeto. Outro projeto, estágio probatório. Todos os senhores sabem que a prefeitura vem fazendo concurso público. É natural isso. Por exemplo, fez concurso de professor. 30 e poucos professores que passaram no concurso, de mais de 200, tomaram posse. Foram lá, tomaram posse do cargo, fizeram exame médico e etc. Depois disso, o cara passou em outra prefeitura que é melhor, que ele entende como melhor, mais perto da casa, ele tem um salário melhor, e ele optou por ficar lá. Só que ele tomou posse aqui, e nós não temos um instrumento para mandar esse cara embora, para rescindir o contrato de trabalho dele, sem essa lei, presidente, que está nessa casa há 4 meses para ser votada. Então, amarra a prefeitura, o cara é empregado, não tem rescisão contratual, porque é um projeto dessa magnitude e continua nessa casa. Outro projeto, presidente, contrato de eliminação pública, está aqui nessa casa, pedindo autorização para nós, vereadores, autorizarmos os caras que já vão parar. Vocês, nas suas casas, não vão ter lâmpada na rua, porque se não fizer esse contrato, o prefeito, se não fizer o contrato, não tem manutenção da rede de iluminação pública de LED. Então, presidente, desde o dia 17 de abril deste ano, parado aqui nessa casa, sem pauta. E o outro, que eu acho que esse é mais grave que todos eles, é a lei orçamentária, que está aqui também, e não se tem uma decisão dessa presidência em pautar o projeto. O que é a lei orgânica? É o que nós vamos gastar o ano que vem. Se a gente não decidir agora, não gasta nada para o ano que vem. Então, não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, nós vamos parar. Só lhe peço a gentileza de a senhora entender esses projetos, presidente, colocar o mais rápido possível que a gente possa tomar cabo deles e colocá-los para frente. Muito obrigado, era isso que eu tinha a dizer. Vereador, me permite uma parte? Não, eu já terminei, pode falar, presidente. Então, vou falar do meu assento. O negócio que eu falei, que você falou que tem muita indicação para fazer as limpezas de rua, limpeza de escadão, muro de arreio. Já faz 15 ofícios que eu tenho na prefeitura. É 15, porque eu sou vereadora de rua, não sou vereadora de tribuna, de Câmara, não. Sou vereadora da rua. Mas o que tem a ver a limpeza da rua com esse projeto? O senhor acabou de falar que tinha 4 projetos aí, que está mais de 4 meses sem o prefeito fazer. Você acabou de falar aí. Não, a senhora... Os meus estavam demorando. Isso, não, só quero passar para o seu conhecimento. Entendeu? Às vezes a senhora não sabe. Pode ser, pode deixar. Os projetos, quando forem de colocar, eu vou colocar. Pode ter certeza disso. Você entendeu? Lhe agradeço. Vou colocar, pode ter certeza disso. Eu não vou colocar com pressão de vereador, não. Vou colocar do meu jeito, porque a presidenta aqui sou eu. Entendeu? Sou eu. Ó, não adianta vir com pressão. Não adianta vir com pressão. Eu vou colocar. Só que vocês, vereadores... Presidente, eu não estou com pressão. Tem que ter respeito por mulher. É porque patente... a mulher... Mas... Deixa eu falar. O senhor terminou. Eu fiquei quieta. Então, por favor. É patente legítima minha pedir para a senhora eu colocar vou um falar, projeto. Eu vou colocar quando eu achar que eu devo colocar. Sem dúvida. Aí eu falo, vereador, primeiro secretário, vereador, vou colocar. Mas eu estou lhe pedindo, não Entendeu? a senhora está levando isso aí para que tem que ver. Eu estou lhe pedindo para pautar. Tem que respeitar a mulher, porque a mulher não vai, mas vai. Pode ter certeza disso. A senhora está equivocada. Não, tô eu falei nada, com todo o respeito não. a Vossa Excelência que eu sessão gostaria que a senhora pautasse os projetos para que não tenha problema com as pessoas. Deixa eu falar. Deixo, lógico. Juninho foi falar, você atrapalhou. Não, eu você pedi uma parte... Você tem sua vez para falar, você tem sua vez para falar. Ô, presidente, tem seus 10 minutos. Presidente, me perdoa. Tem. A senhora está equivocada. Tô nada. Não tô, não. A explicação pessoal permite a parte. Eu pedi uma parte ao vereador e a parteei. Agora, a senhora não assiste razão em falar, porque eu já terminei a minha fala e a senhora já terminou. Segue a pauta. Só isso. Quando a senhora coloque. Mas fica aqui registrado. Fica registrado o meu pedido. Tá bom. Simplesmente isso. Tá bom. Regimental. É isso aí. Obrigada, viu? Não havendo mais escrito para explicar... Tem eu, sim. Por favor. Bom. Perdão, tem mais um vereador inscrito, por favor. Josi Lagoinha. Não, eu ia falar porque você não chamou. Era por ordem de... Não é mais por hoje, não. Não, ordem de inscrição. E se escrever? Eu pediria
Presidente, Bom, a presidente se a senhora acabou de tomasse conta da pedir. sessão. A presidente acabou de pedir para uma pessoa ficar calada. Então eu vou pedir também para que fique Por calada. favor. Por favor, tá bom? Agora eu quero que, por gentileza, Por favor. tá. Bom, a presidente mencionou ali na tribuna ainda agora, perdão, vou falar aqui do meu assento, que ela foi fazer uma fiscalização onde a vereadora não estava na fiscalização, onde a mesma falou que os guardas levou a pessoa que é seu filho, que ele que estava fazendo a fiscalização. Ô, vereador, Eu não dei por a favor, parte, me eu quero permita que a uma senhora- parte. Não permito, o meu senhora filho, respeite, não é a senhora vereador. respeite a minha Meu parte. filho estava lá comunispe, certo? Não estava A com senhora vereador, respeita não. a minha parte, vereadora, eu respeitei a Eu da quero que senhora, você tá fala bom? disso. O filho da senhora estava presente lá fiscalizando, como se fosse vereador, se apresentou como vereador. Isso, inclusive, está no BO, que os próprios pessoal que estava lá trabalhando declarou lá. Mas a senhora respeite a minha parte, eu não dei a parte para a Tudo senhora. bem, Então tudo tá. bem, tudo E contra fatos não há argumentos. Tá? É fácil a gente ficar aqui só apontando. Eu vou pedir para passar um vídeo aqui, tá? E eu espero que todos olhem com atenção para depois julgar. Por gentileza. Obrigado. Diogo, por favor. Olá, caieiras. Este vídeo não é um vídeo comum ao qual eu gosto de fazer, até porque, graças a Deus e ao empenho de todo o nosso pessoal, os vídeos dos últimos 4 anos e pouco são vídeos de resultados, vídeos de entregas para a nossa população, que é uma população merecedora. Eu nunca imaginei, inclusive, que um dia precisaria vir aqui a público relatar uma situação tão infeliz quanto a que ocorreu ontem. Bom, mas vamos aos fatos. Infelizmente, ontem a nossa cidade foi cenário de mais um episódio lamentável, ocorrido por conta de 3 vereadores e o filho de uma vereadora que está acostumado a dar carteiradas por onde ele vai pela cidade. Por volta das 15h50 de ontem, recebi uma ligação do meu secretário de obras, o Felipe Sátiro, onde o mesmo me informou sobre esses parlamentares estarem em um local de uma obra no centro da cidade. Ali, eles iniciaram o que só pode ser descrito como um verdadeiro teatro político. Tentaram tumultuar os trabalhos, coagiram os trabalhadores e chegaram ao absurdo de afirmar que haveria prisões por conta de uma suposta ilegalidade de uma construção que nem aconteceu e que nem está acontecendo de fato. Estou aqui para esclarecer com total transparência, como sempre fizemos nesta gestão, o que aconteceu na ocasião. Acontece que, ao lado do nosso centro de imagens e diagnósticos, está sendo construído o nosso estacionamento, que vai atender inclusive as pessoas que se utilizarão do centro de imagens. Ao lado do nosso estacionamento, é uma área particular, onde o proprietário da área doou terra para uma empresa chamada ETC, empresa esta responsável pela construção dos piscinões que estão sendo construídos em Franco da Rocha e Francisco Morato, que inclusive é uma obra do governo do estado de São Paulo e que vai amenizar o caos em relação às enchentes que a gente sofre aqui há décadas e que ninguém nunca se preocupou em resolver. E diante das atitudes irresponsáveis e intimidatórias desses vereadores, fui pessoalmente até o local, não para confronto, mas para garantir que os interesses políticos mesquinhos não atrapalhassem um projeto que vai beneficiar toda a nossa população. Viu? Os senhores fiquem tranquilos que daqui ninguém vai preso, porque aqui são todos trabalhadores, pais de família. Em relação ao alvará, isso é prerrogativa do município, ou seja, da prefeitura. Isso já está sendo realizado através dos nossos fiscais, enquanto os senhores vereadores estão lá na tribuna da Câmara, criticando, mentindo ao meu respeito enquanto prefeito, está tudo certo. Agora, a partir do momento que vocês vêm aqui atrapalhar o desenvolvimento da cidade, gente,
Vocês, vereadores, que foram eleitos para defender a população, e vocês vêm aqui atrapalhar uma obra que vai beneficiar o povo cairense. Lamentavelmente, o que deveria ser um diálogo virou confusão. Fui alvo de ofensas e vocês poderão ver com seus próprios olhos. Você é o maior mentiroso de Caieira. Você é covarde. Trabalhar e fica aqui tentando atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Você que está falando. Como se não bastasse, a vereadora tentou manipular toda a situação, distorcendo o que foi dito e colocando palavras na minha boca, como se eu a tivesse ofendido. Fica fazendo esse teatrinho aqui. Não, é você que está falando, vereadora. Aí é você que está falando. Além das ofensas verbais, eu também fui alvo de uma atitude que ultrapassa todos os limites do respeito e da legalidade. Por isso, toda a situação foi registrada e encaminhada à delegacia, conforme prevê a lei. É o povo, não é você. População. População. Exatamente. Então você não enfia o dedo na minha cara, não, meu irmão. Por favor. Você não enfia o dedo na minha cara, não. Me respeita. Quero deixar claro, é revoltante ver pessoas eleitas para servir ao povo usarem seus mandatos para fazer politicagem e tentar atingir uma gestão que está fazendo a cidade avançar a cada dia e com entregas de resultados positivos para a população cairense. Mas tenho certeza de uma coisa, eu não irei recuar, não vou me calar diante das mentiras desses vereadores e muito menos aceitar que tentem atrasar o desenvolvimento da nossa cidade. Não irei aceitar que isso aconteça, custe o que custar. A minha obrigação aqui enquanto prefeito é entregar resultados, é estar fazendo com que a população cairense tenha benefício e não ficar aqui trabalhando em cima de interesses pessoais. Isso nunca fiz e isso jamais irei fazer. E a população de Caieira sabe muito bem quem está do lado do progresso e quem prefere viver das confusões. Vamos continuar firmes e juntos, com seriedade, transparência e foco no que realmente importa. Meu muito obrigado a todos vocês pela confiança. E vamos juntos, continuar fazendo com que esta cidade continue em pleno desenvolvimento. Fiquem todos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Valeu! Doutor, em cima da sua fala, doutor, eu estou com a palavra ainda, vereadora. Por favor, respeita. E a senhora já falou. Doutor, em cima da sua fala, referente aos projetos que estão parados aqui, a gente não pode ficar deixando o ego falar mais alto, porque prejudica o cidadão, que precisa resolver sua situação, que está com uma conta bloqueada, porque isso daí, estou falando referente ao Refis. Tem um monte de gente que está procurando a gente aí, porque as contas estão bloqueadas. Você precisa pagar a sua água, a sua luz, seu aluguel, porque isso aí bloqueia as contas da pessoa. Certo? Então, deixar isso daí, ficar atrapalhando, legislativo, com o executivo, deixar atrapalhar o povo, é demais isso daí. Entendeu? Recentemente foi aprovado aqui pela presidente um contrato de quase 1 milhão de publicidade. Entendeu? Que, inclusive, eu fiz um requerimento e quero informação sobre isso. Quase 1 milhão de publicidade a Câmara vai pagar aqui e foi correndo para fazer isso daí. Por que não pode fazer correndo os interesses do povo? Porque isso é interesse do povo, não é interesse nosso, não, dos vereadores, não. Então, eu acho que a gente tem que pensar no povo e largar nossas brigas de lado, tá? Porque esse negócio de ficar aqui, eu não gosto de você, ou você não gosta de mim, no final, quem sai prejudicado é o povo. O povo precisa que a gente seja ágil para resolver a vida deles lá fora, até porque a gente está aqui para isso, para resolver a vida da população cairense. Tá? Como eu disse, tem um monte de gente me procurando e tenho certeza que procura os demais vereadores que está com conta bloqueada, com salário, conta salário bloqueada. E está aguardando esse refis aí para que, possa ir lá e pagar só a dívida real, sem juros e multa. Então é isso, eu peço um apelo aí, tá? Não adianta vir falar que põe quando quer, quando não quer, porque isso daí prejudica o povo. O ego está prejudicando o povo. Tem prazo no regimento, vereador? Então, mas aí a gente vai também, se não colocar isso daí, vereador, a gente precisa também se unir à maioria aí e pensar no povo e largar isso de lado. Tá? Esse negócio de pôr quando quer, quando eu quero, não é assim. Tá? Não está fazendo favor para mim, nem favor para os vereadores aqui, não. Está fazendo obrigação
que é para o povo, é ajudar o povo, é fortalecer e favorecer a população cairense. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e, mais uma vez, contra fatos não há argumentos. Muito obrigado, boa noite. Não há mais inscritos. Não havendo mais inscrito para a explicação pessoal, convoco os vereadores para a 10ª sessão ordinária, que será realizada em 18 de junho de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos, vão todos com Deus.